Não despreze o que está na tua mão. O que está na tua mão é o princípio para o milagre acontecer. Hoje você vai fazer, Senhor, é pouco, mas está nas tuas mãos. Senhor, é pouco, mas eu consagro ao Senhor. Senhor, é pouco, aos olhos naturais isso não dá para nada. Mas o Senhor pode fazer desse pouco tudo. O Senhor pode abençoar isso aqui. Lucas capítulo 9, a partir do versículo de número 12. Por gentileza, abra sua Bíblia, sua iBíblia. E a gente está com um pastor novo, né? Pastor Douglas. Dia 2 de dezembro. Pastor Douglas Couto. E eu estou orando para que mais pastores se levantem no nosso meio. Amém? Você que tem chamado pastoral, esse é o lugar para você crescer e para você se desenvolver. Mas, para você chegar a ser um pastor, a Bíblia diz que é pelo fruto que nós conhecemos a árvore, amém? E o Douglas tem estado conosco aqui já há 7 anos. E há 7 anos que ele tem estado aqui dando frutos para a glória do nome do Senhor. E é por isso que a igreja o reconhece como o mais novo pastor da comunidade Eclésia, amém? Mas eu creio que ele será o primeiro de muitos que Deus vai levantar aqui a partir desse ano. Eu não vejo pessoas, eu vejo homens e mulheres de Deus. Eu não vejo pessoas, eu vejo missionários e missionárias. Eu não vejo pessoas, eu vejo líderes de pequenos grupos. Eu não vejo pessoas, eu vejo discípulos de Jesus que pregam o evangelho nos 4 cantos da terra. É assim que nós enxergamos vocês. Amém? Lucas capítulo 9, quem achou diga, achei. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Despede a multidão para que indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer. Porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse, dai-lhes vós de comer. E eles disseram, não temos, senão 5 pães e 2 peixes. Salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos, fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. Assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, partiu e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram o que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Amém? Nós vamos dar continuidade hoje à nossa série de mensagens, Uma Vida Mais Que Abençoada. Todos os anos, no mês de novembro, nós falamos sobre uma vida abençoada, sobre generosidade. E esse ano Deus nos deu uma direção de falar de uma vida mais que abençoada. E hoje eu quero falar sobre o segredo de uma vida mais que abençoada. Quantos querem saber aí o segredo de uma vida mais que abençoada? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Aí eu quero começar essa mensagem com uma pergunta aqui. Quem quer uma vida mais que abençoada, levanta a mão. Só quem quer uma vida mais que abençoada. Gente, 100% da igreja quer uma vida mais que abençoada. E a gente sempre fala sobre isso porque eu nunca vi alguém querer uma vida desgraçada. Você já acordou no dia de manhã e falou assim, hoje eu quero uma vida desgraçada? Hoje eu quero uma vida maldita. Hoje eu quero que me aconteça uma desgraça. Ninguém acorda querendo uma vida desgraçada. Todos nós que estamos aqui, e isso é independente do credo, independente da religião, todos nós queremos uma vida abençoada. Sim ou não, irmãos? Todos nós queremos ser abençoados. Ninguém acorda de manhã com o ovo virado dizendo, hoje eu queria que uma desgraça me acontecesse. Eu queria que alguma coisa ruim me acontecesse. Ninguém de sã consciência vai acordar de uma forma assim. E o mais importante é que Deus quer nos abençoar. Mas para Ele nos abençoar, Ele nos fala de princípios. E uma vez que esses princípios são cumpridos, a gente colhe os resultados que são as bênçãos de Deus. Nós falamos aqui que os princípios são as sementes e os frutos são as bênçãos. Então, se eu estou sendo abençoado, eu estou colhendo frutos de sementes, de princípios que eu plantei. Só uma forma de você colher o fruto da bênção: se você
planta a semente do princípio. Então os princípios são as sementes e as bênçãos são os frutos que nós colhemos. E Deus, ele é tão lindo que ele nos deu esse manual, que é a palavra, que é a Bíblia, onde constam esses princípios que estão explícitos. E se eu e você abraçarmos, a bênção vai vir como consequência. Agora entenda uma coisa, assim como existem as leis que acontecem e que nós acreditamos nessa lei ou não, elas são existentes, elas existem. Assim também são os princípios bíblicos que acontecem, nós acreditando neles ou não. Por exemplo, existe a lei da física, que é a lei da gravidade. E o que a lei da gravidade diz? Que todos os objetos são atraídos para o centro da Terra. Se você acredita ou não na lei, a lei existe. E se você acredita nela ou não, se você começar a andar e não souber andar, você vai cair. Se você pegar a bicicleta e não saber andar de bicicleta, você vai cair. Por quê? Porque a lei da gravidade na física é uma realidade. Todos os objetos são atraídos para o centro da Terra. Então, isso existe se você acredita ou não. Isso são princípios que são estabelecidos. E na Bíblia, nas leis espirituais, nos princípios espirituais, são a mesma coisa. Elas funcionam não só para aqueles que conhecem, mas para aqueles que não conhecem também. A mesma lei da física, a mesma lei da gravidade, para a Bíblia existem leis, existem princípios bíblicos que você conhecendo ou não, mas se você apenas obedecer e seguir o princípio, você vai ser abençoado. Quem está entendendo isso, diga amém. E quando nós olhamos para esse texto aqui, nós temos uma visão muito diferente do que realmente aconteceu. Quando a gente olha para Lucas capítulo 9, nós conhecemos a história. É a história de que um povo, mais de 5.000 pessoas, estão reunidas para ouvir Jesus falar. Só que Jesus, ele se estendeu no seu discurso, no seu sermão. Ficou muito tarde. Os discípulos repararam que as pessoas que estavam ali estavam com fome. E aí Jesus, ele é advertido pelos discípulos dizendo: olha, Senhor, já é tarde. Despede as pessoas para que elas possam ir nas cidades vizinhas e buscarem alguma coisa para se alimentar. E aí Jesus diz o quê? Por que vocês não dão a eles o que comer? E aí começa a história. Eles estão no lugar deserto, eles estão no lugar ermo, eles estão no lugar onde existe uma escassez, tanto de água como alimento. E quando nós olhamos para esse texto aqui, nós temos uma visão diferente do que realmente aconteceu, porque se você reparar, o milagre não acontece na mão de Jesus, o milagre acontece na mão daqueles discípulos. Pedro esperava que Jesus ia fazer uma padaria naquele lugar e o pão ia dar para todo mundo, a panificadora ia acontecer. Mas Jesus, diz a palavra que ele pegou aqueles 5 pães, partiu, abençoou e disse: agora vocês repartam entre todos. E à medida que eles iam repartindo o pão ia se multiplicando, até que sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão. O milagre não aconteceu pela mão de Jesus, mas aconteceu pela mão dos seus discípulos. E eu queria, aqui nesses próximos 30 minutos, compartilhar com vocês, hoje, nessa série de mensagens, 3 segredos para você ter uma vida mais que abençoada. Por quê? Porque se a gente observar esse texto aqui, irmão, são 3 princípios que, se nós não observarmos, eles passam batidos e a gente deixa de viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Então, quando eu olho para esse texto aqui, eu aprendo com o texto, com Jesus e com a sua palavra, que existem princípios que, se eles forem observados e obedecidos, eu vou ter uma vida mais que abençoada. Agora entenda que bênção para você pode ser diferente do que é bênção para mim. Eu não sei o que é bênção para você. Talvez bênção para você seja uma conta com uma grana enorme na tua conta, uma casa de final de semana, um carro zero. Eu não sei o que você entende por bênção. E eu vou falar uma coisa para você, e eu nem sei o que você entende por bênção, mas com certeza aquilo que você entende pode ser diferente daquilo que eu entendo. Mas uma coisa nós precisamos ter em comum: se nós queremos ser abençoados, nós precisamos andar no princípio. Porque se você não andar no princípio, a bênção não vai chegar.
E esse é o grande erro do cristianismo hoje, de algumas igrejas, de algumas denominações, de algumas igrejas que pregam: vem e seja abençoado, vem e Deus vai te dar a casa própria, vem e o teu carro zero vai sair, vem e o milagre vai acontecer, vem e a porta vai se abrir, passa debaixo da gruta, faz um monte de coisa que a bênção vai chegar. Isso não existe. Isso é conto da carochinha. Isso é mentira. O que existe é: se eu obedeço o princípio, a bênção me alcança. Se eu ando segundo a palavra, eu sou abençoado. Então a bênção, até para você receber, você precisa caminhar no princípio. Eu costumo dizer que se você quebra o princípio quebra você. Então entenda uma coisa: o que eu vou falar aqui hoje são princípios, é a palavra. Se você seguir esses princípios, você vai ser abençoado. Quantos estão aqui hoje podem dar um glória a Deus? Quantos querem ouvir quais são esses 3 segredos? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Então anota aí na tábua do teu coração o primeiro segredo que eu aprendo nesse texto, irmão, que eu amo a palavra de Deus. O primeiro segredo é, anota aí: a disponibilidade é maior do que a quantidade. Anota isso aí e eu vou te explicar. Anota: a disponibilidade é maior do que a quantidade. A disponibilidade do que você tem é maior que a quantidade que você tem. Eu vou te explicar isso aqui, ó. Na lei espiritual, disponibilidade tem muito mais valor do que quantidade. Tem gente que ainda não está entendendo. Deus pode e quer usar o que você tem, independente da dimensão que isso tem. Deus quer usar aquilo que você tem. E para Deus a dimensão das coisas não é importante. O que é importante é a disponibilidade das coisas. Na lei espiritual, o tamanho das coisas não é importante. O que é importante é a disponibilidade das coisas. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é semelhante a uma semente. E uma semente é sempre o menor do que o fruto dela. A Bíblia diz que a semente do grão de mostarda, que é a menor das sementes, ela dá origem a uma das maiores árvores. Por quê, meu irmão? Porque em Deus, o princípio para uma vida abençoada, não há uma relação de proporcionalidade entre o tamanho da semente e o resultado. Ou seja, pastor, Deus pode te dar uma coisa pequena e insignificante para fazer uma coisa muito grande. Deus pode fazer isso com você. Irmão, 5 pães e 2 peixes. O que é 5 pães e 2 peixes para 15 mil pessoas? A Bíblia diz que existiam 5 mil. Era só os homens que eram contados naquela época. Tinham as mulheres e as crianças. Agora, me pergunta, irmão, o que é 5 pães e 2 peixes para 15 mil pessoas? Nada. Mas Deus não se preocupa com a quantidade. Deus se preocupa com a disponibilidade. Se você está disponível para entregar o pouco que você tem, esse pouco que você tem vai ser o suficiente para Deus operar o teu milagre. É o que a Bíblia está nos ensinando aqui, irmão. Na economia divina, o tamanho, a dimensão que você possui não é importante. O que é importante é a disponibilidade que você tem de colocar isso que você tem nas mãos de Deus. E é aqui que está o segredo. Porque tem pessoas que dizem assim: se eu tivesse muito, eu faria. Mas eu tenho tão pouco. Se eu tivesse muito, eu faria. Mas olha, o que eu tenho é muito pouco. Escute uma coisa, irmão. Tem pessoas que quando recebem seu salário, dizem assim: é tão pouco, é muito pouco. Aí você começa a amaldiçoar o seu salário, você começa a amaldiçoar o seu emprego. Ei, querido, aprenda uma coisa: nunca amaldiçoe aquilo que você tem, porque aquilo que você tem é tudo que Deus precisa para multiplicar e te dar uma vida abençoada. Sabe o que acontece com a gente quando você recebe salário? Já recebi essa miséria, já recebi isso. Isso aqui não dá nem para o dia 10. Isso aqui não dá nem para a primeira semana, essa miséria. Aí você começa a amaldiçoar
aquilo que Deus pode multiplicar. Aí você começa a amaldiçoar o teu salário, aí você amaldiçoa o teu empregador, aí você amaldiçoa o teu patrão. Pô, está me pagando pouco, poderia me pagar mais, eu estou recebendo essa merreca aqui. Você está amaldiçoando, e aquilo que você amaldiçoa, Deus não abençoa. Deus não pode abençoar aquilo que você amaldiçoa. Por que Deus me trouxe aqui hoje, pastor? Vou te dar a resposta agora. Sabe por quê? Que a partir de hoje você vai aprender a agradecer. Senhor, é pouco, mas o Senhor está me sustentando. É pouco, mas o Senhor está esticando, está dando até o final do mês. É pouco, não é o que eu quero ainda, mas eu te agradeço pelo que o Senhor me deu aqui. Eu sei que não é o suficiente, eu sei que não é aquilo que eu preciso, eu sei que não é aquilo que eu desejo, mas eu já quero agradecer ao Senhor. Eu estou empregado, eu estou recebendo alguma coisa. Quantas pessoas desempregadas, e eu estou aqui empregado. Senhor, não é o que eu desejo, não é o meu ponto final, mas eu já te agradeço pelo pouco que o Senhor me deu. Pode aplaudir, meu irmão. Aleluia. Ei, olha aqui para mim, irmão, não despreze aquilo que você tem. Para de se comparar com os outros. Deus só precisa do que você tem disponível para Ele. Os 5 pães e 2 peixes foram suficientes para alimentar a multidão, e eles só precisavam estar disponíveis. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, isso aqui é muito sério. Não espere que Deus abençoe aquilo que você despreza. Não espere. Porque da mesma forma que você despreza, Deus vai desprezar. Mas da mesma forma que você valoriza, Deus vai valorizar. Então, a partir de hoje, dá graças a Deus. Coloca na mão de Deus. Deus usa qualquer coisa, de qualquer tamanho, para fazer o que Ele precisa ser feito, irmão. O milagre da multiplicação acontece com o que você tem, e não com o que você não tem. Vou repetir. O milagre da multiplicação acontece com aquilo que você tem, e não com o que você não tem. Há um princípio nos milagres de Deus, irmão. Deus só faz milagres com aquilo que você tem. Deus poderia criar pães do nada? Poderia. E por que Ele não fez? Por que Deus não criou uma padaria no meio do deserto? Por que Deus não criou uma panificadora no meio do deserto? Porque isso ia quebrar um princípio. Qual o princípio que Ele ia quebrar? O princípio da multiplicação. A multiplicação só pode acontecer a partir de alguma coisa. Você não pegou não, né? A multiplicação só pode acontecer a partir de alguma coisa. Então o milagre da multiplicação tem uma lei, tem um princípio. Qual é? Eu só posso multiplicar a partir de alguma coisa. Então se não tem nada, não tem como multiplicar. Não posso quebrar essa lei. Aí Deus faz exatamente isso. A lei da multiplicação precisa sempre da sua parte, por menor que ela seja. Se você retirar a sua parte, não tem multiplicação, irmão. O milagre necessita daquilo que você tem. Lembra lá de 2 Reis, capítulo 4, quando aquela mulher foi procurar o homem de Deus, Eliseu. O seu marido tinha morrido, tinha deixado uma dívida muito grande. Os credores bateram na sua porta, queriam levar os seus 2 filhos como pagamento da dívida. Ela recorre ao homem de Deus. Ela vai para fora, ela vai buscar a solução fora. E quando ela chega lá, ela fala assim: o que eu vou fazer? Olha o que o profeta fala para ela. O que você tem em casa? Ela, peraí, eu estou buscando uma solução. A solução que ela está buscando é fora de casa. E o profeta, o que você tem dentro da tua casa? Ela, eu tenho um pouco de azeite na botija. É o código para o milagre. Tem alguma coisa, então você vai para casa. Peça vasilhas, não poucas, a seus vizinhos. Pega todas essas vasilhas, entra com seus 2 filhos na sua casa, fecha a porta e começa a derramar o azeite nas vasilhas. E você vai derramar, 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 e você vai derramar. E aquilo que você disponibilizou para o milagre, que era muito pequeno, vai suprir a tua necessidade, porque a multiplicação vai acontecer, meu irmão.
Não despreze o que está na tua mão. O que está na tua mão é o princípio para o milagre acontecer. Hoje você vai fazer, Senhor, é pouco, mas está nas tuas mãos. Senhor, é pouco, mas eu consagro ao Senhor. Senhor, é pouco, aos olhos naturais isso não dá para nada. Mas o Senhor pode fazer desse pouco tudo. O Senhor pode abençoar isso aqui. Segundo lugar, irmão. Qual o segundo segredo, pastor, para ter uma vida mais que abençoada? Anota aí, irmão. Tem que ser abençoado antes de ser multiplicado. Aí, aqui vai apertar um pouquinho. É igual a bezetacil. Vai doer, mas você vai curar. Tem que ser abençoado antes de ser multiplicado. Jesus pegou o pão, levantou aos céus e abençoou. O que ele fez? Ele pegou o pão, levantou os céus e foi a bênção de Deus que trouxe o potencial para a multiplicação. Pastor, e se os discípulos pegassem os 5 pães e 2 peixes e começassem a distribuir sem a bênção de Jesus? Não ia acontecer nada. O pão ia acabar. O peixe ia acabar. Então qual foi o fator preponderante que fez com que aquilo acontecesse? Foi a bênção de Deus. A bênção de Deus foi o potencial da multiplicação. Você já entendeu por que as coisas não se multiplicam na tua vida? Você já recebeu por que as coisas não fluem na tua vida? Está faltando a bênção de Deus. Está faltando você pedir a bênção de Deus. A diferença daquilo que eu tenho e o que você tem está em ter ou não ter a bênção de Deus. Entenda isso, irmão, isso é um princípio. Antes de ser multiplicado, precisa ser abençoado. Não há multiplicação sem a bênção de Deus. Se você quer multiplicação em alguma área da sua vida, coloque isso nas mãos de Deus para que Ele abençoe. A bênção vem da obediência, da consagração a Deus. Quando você consagra a Deus o que você tem, isso é abençoado. Deixa eu falar 3 coisas aqui. Primeiro, dar o dízimo, irmão, é consagrar nossos recursos a Deus. Quando eu dou o meu dízimo, eu estou consagrando todos os meus recursos a Deus. É consagrar a primeira parte a Deus, para que o restante seja redimido e abençoado. Romanos, Paulo escrevendo sua epístola aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 6, olha o que Paulo vai dizer. Se é santa uma parte da massa, que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente é. Se a raiz é santa, todos os ramos também serão. O que Paulo está falando aqui? Se a parte da massa que é oferecida como primícias dos frutos, se ela é santificado, toda a massa é. O que é isso, pastor? Se você tem os seus recursos, se você pega as primícias e entrega na mão de Deus, todos os seus outros recursos que ficam com você é abençoado. É o que a Bíblia está dizendo, irmão. É por isso que muitas vezes as pessoas falam assim: pastor, o senhor pode orar pelo meu carro? Eu não preciso orar pelo teu carro. O teu carro já é abençoado. Por quê? Porque se você é dizimista fiel, a Bíblia diz que tudo que você tem já é abençoado. Eu vou fazer porque você quer, porque você deseja, e eu vou fazer com o maior prazer por você. Porque é tua fé, é tua crença. Eu vou consagrar o teu carro, eu vou orar pelo teu carro, vou orar pela tua casa, vou orar pela tua empresa, não tem problema. Mas você precisa saber que se você já tem a fidelidade das primícias de Deus, o restante tudo é abençoado. Pelo quê? Pelas primícias que você colocou no altar. As primícias do altar santifica e abençoa todos os outros recursos, irmão. Isso é tremendo, irmão. Está aqui em Romanos 11:6. Se é santa uma parte da massa, que é oferecida como primícias dos frutos, a massa toda igualmente é. Deus está falando, irmão, me dá o que é primeiro, me dá o que é de direito, e eu vou consagrar e abençoar todo o restante para você. Então, querido, tem que ser abençoado
antes de ser multiplicado. E aqui está o problema. Porque as pessoas querem multiplicação. Mas, tem que dar? É isso mesmo? E aí você começa a negociar princípio. E quando você começa a negociar princípio, irmão, você perde a bênção. Deus é fiel. Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Mas Ele quer saber se o seu coração é um coração que quer consagrar os seus recursos a Ele. E o que Ele pede? As primícias. O teu dízimo. E sabendo que o teu dízimo vai santificar, consagrar e separar todos os outros 90% que fica com você. Romanos está dizendo assim: dê a primeira parte. Deus quer abençoar tudo, mas Ele só quer que você reconheça que Ele é primeiro lugar na tua vida. Eu não sei se você é dessa época, irmão, mas lembra quando a gente era adolescente? Fazia aquele bolo, aí cortava o primeiro pedaço. Aí ficava aquela... O cordão dos puxa-saco cada vez aumenta. E o meu pedaço? Aí você ia fazer o quê? O que você fazia? Esse aqui é do meu pai. Esse aqui é da minha mãe. Por quê? Porque eles eram mais... Pode falar importante. Porque eles eram mais... Então você dava o primeiro pedaço para que era o mais... É muita gente para poucas vozes. Você dava o primeiro bolo porque ele era os mais... Mais uma vez, era mais... E por que você não faz isso com os seus recursos hoje? A Enel é mais importante? As águas do rio é mais importante? O proprietário do teu imóvel é mais importante? A carteira do cartão de crédito é mais importante? Aí Deus, sobre essa merreca aqui, vai... Aí Deus fala assim: você quer que eu te abençoe? Você me tratando desse jeito. Você quer que eu te abençoe? Agora vai, chora lá no meu altar. Deus me abençoa. Use o pastor Luciano para falar comigo. Deus não vai me... Deus está me usando, quer dizer, Deus está me usando para falar com você. Sabe o que Deus está me usando para falar com você? Coloca Ele em primeiro lugar. Porque tem que ser abençoado antes de ser multiplicado. Sabe qual é o problema? A gente quer andar vulnerável. É com a tua conta, com a tua matemática, com a tua calculadora. Aí, irmão, não dá. Ih, está faltando. Ih, não deu. Ih, pintou uma emergência. Ih, surgiu algo que não estava no... Ih, começa a surgir um monte de coisa. Agora... Seja abençoado. Aí quando você abençoa, sabe o que acontece? Meu Deus, esse pouco, que eu antigamente chamava de miséria, mas agora eu valorizo, porque o pastor Luciano me ensinou. Meu Deus, como isso multiplicou. Como deu certo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não ignora o princípio. Se você está pedindo que as primícias sejam abençoadas, o restante da massa todo será. O teu recurso vai ser abençoado. Pega essa palavra, meu irmão. Está na hora de você dar primeiro ao mais importante. Quem é o mais importante na tua vida? 3 pessoas falaram Jesus, Deus. Quem é a pessoa mais importante da tua vida, meu irmão? É Deus. Agora, a pergunta é, Ele está em primeiro na tua vida? Ele é o primeiro, irmão. Ele é o primeiro. Ele tem primazia nessa área da tua vida. Ou você ainda está com essas crenças limitantes e com esses preconceitos. Não vou dar dinheiro para pastor. Eu não dou dinheiro para pastor. Eu não vou ficar sustentando vagabundo. Você está nessa ainda? Aí você está vendo um monte de gente chegando depois de você e sendo abençoado. É princípio. Não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com denominação, irmão. Tem a ver com o princípio, tem a ver com a palavra. É a palavra de Deus. E Ele diz, eu velo pela minha palavra para se fazer cumpri-la. Eu não sou homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se eu falei, eu vou cumprir.
é princípio, meu irmão. Sai daqui hoje, quebra esse preconceito, quebra essa desconfiança, tira esse coração de pedra, abre teu coração, seja uma pessoa abençoada, consagra tudo ao Senhor, pede a bênção dele sobre a tua área financeira, sobre os teus recursos, sobre os teus negócios, sobre a tua área de atuação profissional, pede a bênção para ele e fala: Deus, a partir de hoje eu santifico, eu abençoo, está aqui as primícias, está aqui a minha fidelidade, estou devolvendo o pouco do muito que o Senhor tem me dado, mas segundo a tua palavra, multiplica, segundo a tua palavra, vem com prosperidade, segundo a tua palavra, vem com abundância, segundo a tua palavra, supre a minha necessidade, segundo a tua palavra, Senhor, me abençoa. É assim que você tem que orar. Senhor, segundo a tua palavra. É a tua palavra, é a tua palavra, Senhor, é a tua palavra. Irmão, se não acontecer, eu paro de pregar. Eu vou ficar fazendo o que aqui? Se eu não crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E é um princípio bíblico, irmão. Agora eu aprendi uma coisa: é melhor ter pouco com Deus abençoado do que ter muito sem Deus amaldiçoado. Tem gente que tem muito, mas é dinheiro maldito. Ei, irmão, o pouco abençoado multiplica, o muito amaldiçoado subtrai. É pouco, mas é abençoado. É pouco, mas Deus me honra. É pouco, mas eu chego no final do mês sem pedir dinheiro emprestado a ninguém. É pouco, mas eu não estou devendo nada para ninguém. É pouco, mas as minhas contas estão em dia. É pouco, mas eu estou sendo fiel no pouco, porque tem um princípio: se eu for fiel no pouco, Ele vai me colocar sobre o muito. Então, se eu estou sendo fiel no pouco, Deus, a hora que o Senhor quiser, pode me colocar lá, porque eu vou ser fiel quando chegar lá também. Esse é um princípio importante, é o princípio da multiplicação. Fala com a pessoa que está ao seu lado: você quer multiplicação? Obedeça a palavra de Deus. E em terceiro e último lugar, para terminar, irmão. Vocês estão mentindo para mim, hein? Vocês estão me iludindo, hein? Terceiro e último lugar. Tem que ser distribuído antes de ser multiplicado. Hoje, irmão, é só para arrebentar. Eu só estou no jab com você assim: ai, para, pastor. Na cara não, para não estragar o velório. Tem gente falando assim comigo no olhar: pô, pastor, na cara não, para não estragar o velório. O senhor está batendo muito. Eu não estou batendo em ninguém, eu só estou te ensinando a palavra. Você está numa igreja cristocêntrica e uma igreja que prega a palavra. Nada de mim, irmão, é a palavra. Eu estou pregando Bíblia para você. É Bíblia. Se você vai querer viver, já é com você. A minha parte eu estou fazendo. Eu estou te ensinando a viver uma vida mais que abençoada. Terceiro lugar, tem que ser distribuído antes de ser multiplicado. Olha o que Jesus fez. Pegou o pão, abençoou e deu nas mãos dos discípulos. E quando o pão foi para a mão dos discípulos, estava a mesma coisa. Ué, pastor, quando chegou na mão dos discípulos, era o mesmo pão que Jesus deu. Agora, quando a multiplicação efetivamente começou, quando eles começaram a repartir. Irmãos, pegue isso aqui. Jesus pegou o que estava disponível, era pouco, mas estava disponível. Ele pega o que é pouco, mas que estava disponível e abençoa. Opa, está na mão do mestre. Se está na mão do mestre, está sendo abençoado. Ele foi e abençoou. E agora, quando ele abençoa, ele dá na mão dos discípulos e fala assim: começa a distribuir, começa a repartir. E enquanto ele está repartindo, a multiplicação está acontecendo. Irmão, tem que ser distribuído antes de ser multiplicado. Isso aqui é sério demais, irmão. Quer ver multiplicação? Quem quer ver multiplicação na tua vida aqui, irmão?
Você precisa aprender a ser uma pessoa generosa e repartir primeiro. A multiplicação só começou a acontecer depois que os discípulos distribuíram aquilo que Jesus havia abençoado. Então aqui já há um padrão, há um modelo aqui bem claro na Bíblia sobre isso. Para que a multiplicação aconteça, eu preciso repartir primeiro. Ei, querido, quando Deus te abençoa com qualquer coisa, você deve sempre repartir. Porque se você não repartir, não será multiplicado. Infelizmente, a tendência do cristianismo, sabe qual é? Minha bênção, meus recursos, meu milagre. No mundo, sabe qual é a tendência? Farinha pouca, meu pirão. Como é que é o ditado, irmão? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois você. Só que na lei e no princípio de uma vida mais que abençoada, você precisa entender que antes de ser multiplicado tem que ser distribuído. Quando eu reparto, irmão, pega isso aqui. Quando eu reparto, eu estou dando a oportunidade para mim mesmo de ser multiplicado aquilo que eu dei. Se você for egoísta, Deus não vai multiplicar. Se você for avarento, Deus não vai multiplicar. Deixa eu dar um testemunho aqui. Estava no último dia lá na casa do meu irmão, lá na Flórida. Queria comprar um relógio. O Apple Watch. Falei, pô, Léo, não deu. Mas ano que vem, quando eu vier, eu vou comprar. Quando eu falei isso para ele, ele... Toma, é teu. Estou te dando. Falei, pô, Léo, que isso, cara? Fiquei todo constrangido. Falei, não, cara, não estou te pedindo não. Eu falei, não, cara, eu quero te abençoar. Você me abençoou tanto aqui. Eu quero te abençoar. Toma o meu relógio. Aí eu, pô, obrigado. Aí eu abracei, né? Pô, obrigado, irmão. Valeu, brother. Abracei. Beijei. Pô, me deu um relógio que eu queria comprar. Cheguei aqui em casa. O Espírito Santo. Agora pega o teu relógio e dá para alguém. Falei, Jesus, meu fóssil. Isso custou um dinheiro. Ele, você vai dar para alguém. Aí Deus me deu a pessoa. Peguei. Ó, esse relógio aqui é para você. Que isso, pastor? Que isso? Que relógio é esse? Não, pastor, eu não posso aceitar. Eu falei, você vai aceitar. Você vai aceitar porque Deus mandou te dar e eu quero te dar. Não, pastor, não quero receber. Eu falei, você vai receber. Não, não quero receber. Você vai receber. Porque aquela briga. Eu falei, não tira a minha bênção nem a minha semente. Eu estou semeando na tua vida. Toma esse relógio. Dei o relógio para ele. Ele aceitou o relógio. E aí o Espírito de Deus falou comigo. Tem que ser distribuído antes de ser multiplicado. Se eu ver em você um agente de distribuição, eu vou te dar mais. Aí você está assim, poxa, pastor é tão bonzinho. Eu não sou bonzinho não, irmão. Eu não sou bobo. Ah, pastor é bom. Deu um fóssil para alguém. Pastor é tão bom. Eu não sou bom não, eu não sou bobo. Se eu ganhei, eu vou repartir. Ano passado, comprei 3 camisas gola polo lá. Aí cheguei aqui, o que eu fiz? Peguei 3 camisas polo. Fulano, quero te presentear. Toma aqui. Ó, eu uso, tá novinha. Nova. Eu comprei uma nova. Essa aqui eu vou deixar de usar. Estou te dando de presente, toma. Aí eu fui só distribuindo. Ganhei um tênis, o que eu fiz? Vou dar um tênis. É conforme a espécie, irmão. Eu sou assim, isso é comigo. Se você me der uma coisa, eu já fiz assim, pô, já que eu já ganhei, eu tenho que dar isso aqui para alguém. Sabe o que é isso? Cabeça, generosidade. Opa, se Deus está me abençoando, eu quero abençoar alguém. A pergunta, irmão, para a gente fechar aqui. Você tem algum projeto de generosidade na sua vida? Deixa eu te falar como é que é a minha planilha. Minha planilha é o seguinte: dízimo, ofertas. E o que eu vou fazer de generosidade? E o que é generosidade? O que é repartir? O que é distribuir? Não é pegar todo o teu salário e dar para alguém, não. Não é você repartir meio a meio, não. Estou falando o seguinte: o que eu posso fazer aqui? Eu posso dar uma cesta básica para alguém? Eu não tenho condições de dar uma cesta básica. Eu posso dar 1 quilo de arroz para alguém?
Eu posso dar 1 quilo de feijão para alguém? Eu posso comprar aí 250 gramas de pó de café 3 Corações e dar para alguém? Eu posso comprar 1 quilo de açúcar União e dar para alguém? É o que eu tenho, é o que eu posso. Ei, faça isso. Você está distribuindo o que você está recebendo, de alguma forma. Em você fazer isso, meu irmão, Deus vai olhar para você e vai falar assim: eu posso confiar mais recursos para Ele. Por quê? Porque está sendo distribuído antes de ser multiplicado. Ele não retém, Ele não é avarento, Ele não é egoísta, Ele tem um coração generoso. Ei, meu irmão, é assim que o céu olha para mim, é assim que o céu olha para você. Quanto mais você distribui, mais Deus vai te confiar. Pode acreditar no que eu estou falando para você. É palavra de Deus, é Bíblia. Tem que ser distribuído antes de ser multiplicado. Quando Pedro começou a multiplicar, Pedro falou assim: eu não sei o que está acontecendo, mas quanto mais pão eu dou, mais pão tem na minha mão. Como é que é isso? Não dá para explicar, deixa eu só continuar distribuindo aqui. E ele começou a distribuir, e ele, meu Deus do céu, é o mesmo pão, é o mesmo pão, é o mesmo pão. Mas quanto mais eu estou distribuindo, mais está multiplicando. Eles alimentaram todo mundo, e no final, ainda sobrou 12 cestos de pão. Meu Deus! Por quê? Porque foi distribuído antes de ser multiplicado. O que você está fazendo com os teus recursos? Pastor, minha vida é tão ruim, você não sabe como é que é a minha vida não, pastor. É estreito, está apertado para todo mundo, irmão. Mas será que não tem um gesto de generosidade, por menor que ele seja, para que você atraia o céu para você? Sabe por que eu estou falando isso para você, meu irmão? Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, eu vejo que essa multiplicação, ela não aconteceu no jardim do Éden. Essa multiplicação aconteceu num lugar deserto. Essa multiplicação não aconteceu em frente ao mar da Galileia. Essa multiplicação aconteceu num lugar de escassez. Essa multiplicação aconteceu no lugar que Deus falou assim: é no deserto que eu vou provar para você que o meu princípio acontece. Pegou? Deus está falando com umas pessoas assim: é no deserto que eu vou provar para você que eu tenho o poder de multiplicar. É no deserto que eu vou provar para você que eu tenho o poder de fazer um milagre com o pouco que você tem. É no deserto que eu vou fazer isso aí gerar coisas para você. Por quê? Porque as leis divinas não tem nada a ver com o dólar. As leis divinas não tem nada a ver com o euro, com o real. As leis divinas não tem nada a ver com a inflação. As leis divinas não tem nada a ver com recessão. As leis divinas não tem nada a ver com as nossas circunstâncias. A lei divina tem que fazer obedecendo o princípio da palavra de Deus. Então, irmão, a lei divina, ela é independente da circunstância que nós vivemos. Por isso que a gente pode estar num país com hiperinflação, mas você vai estar guardado. Ainda que você esteja no deserto, você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. Fica de pé em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você que chegou aqui nessa noite. Deus às vezes escolhe o deserto, onde não há nenhuma opção. Deus escolhe o deserto para mostrar que as suas leis e os seus princípios são fiéis e verdadeiros. Talvez Deus esteja escolhendo o deserto que você está vivendo. Sabe para quê? Só para te mostrar: eu posso fazer um milagre aí. Talvez você chegou aqui: pastor, eu estou no deserto, eu estou endividado, pastor, eu estou aqui e a minha vida financeira está o caos. Começa hoje a fazer um propósito com Deus. Deus, disponibilidade é maior do que a quantidade, então o que eu tenho eu vou disponibilizar. Vou voltar a ser uma pessoa fiel. Vou voltar a ser uma pessoa que te honra. Vou voltar a ser uma pessoa que te dá primazia. Vou voltar a ser uma pessoa que dá a maior importância para o Senhor. Eu vou voltar a ser essa pessoa. Faça isso, meu irmão, e a sua vida vai ser uma vida abençoada. Eu não vou contar para você história aqui, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo. Não sei o que Deus vai te dar, mas eu sei que se você obedecer o princípio vai te honrar.
Se você seguir o princípio vai te honrar. Aí nesse momento eu queria que você colocasse a mão no teu coração, fechasse os teus olhos, fale com Deus. Deus, eu quero ser abençoado. Talvez você está com planos aqui de casamento, talvez você está com planos aqui de abrir o teu negócio, talvez você está com plano aqui de mudar de casa, de melhorar a mobília, de restauração do teu lar, fazer uma obra. Eu não sei, querido, mas Deus está aqui e Deus quer te abençoar. Ele tem prazer em abençoar os teus filhos. Ele só quer que você observe os princípios e ande neles. Eu falei hoje aqui da Tati de manhã. Tati abriu uma loja aqui no Clube Bandeira. Irmão, primeiro dia já explodiu. Mas sabe o que Deus falou comigo? Fidelidade. Anda no meu princípio, eu vou honrar ela aqui no bairro. E não tem crise, ela vai arrebentar. E eu falei, Deus, por quê? Ela observa os meus princípios, ela anda segundo os meus princípios. Não tem como eu não abençoar, não tem como eu não estender a minha mão, não tem como, irmão, não tem como. Deus é o Deus que tem prazer em te abençoar. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos. Agora é você e Deus. Queria que você orasse enquanto nós adoramos ao Senhor. Vamos adorar.